Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Então já curte aí, se inscreve, compartilha com os amigos e vamos para a entrevista. Então galera, hoje eu estou aqui com o Fabrício Fernandes. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, irmão. Então a gente vai bater um papo muito necessário sobre o mês da consciência negra e sobre essa data também de 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Fabrício, pedi para você se apresentar aí dessas credenciais, né? E fala para a galera aí quem é você, contar sua história um pouco para gente. Yuri, né? Isso. Yuri, desde já agradecer a vocês a oportunidade, né, de potencializar a nossa voz nesse mês, que é importante que a gente pauta a questão do Novembro Negro, né? Meu nome é Fabrício Fernandes, estou presidente do Núcleo da UNegro de Niterói, presidente do Movimento Negro do PDT também naquela cidade. Estou pós-graduando em Sociologia e Direito pela UF, também em Niterói. Especializado em História da África e Diáspora Africana pelo IPN, que é o Instituto Pretos Novos. E esse ano, Fellows do Instituto IDBR, né, que é Identidade Brasil, que é uma instituição nacional que faz investimento, né, para letramento racial, né, e potencializa lideranças negras em todo o Brasil. Bacana. Fabrício, como começou a sua história assim, nessa militância ativa, né? De lutar pelos direitos, pela consciência, né, racial do nosso país, que ela é muito deixada de lado, né? Dizem muito que é superficial, né? Mas a gente sabe que tem raízes muito profundas, né? Sim. Devido ao nosso passado recente até, né? Não tem nem Isso. 150 anos de que acabou o processo de escravidão. Então, conta pra gente aí, desde quando começou, conta a sua história pra gente. De certa forma, minha militância é diretamente ligada às questões raciais é recente. Eu começo a minha militância política na área do movimento comunitário, né, desde 2004 filiado a partido político, mas em 2010, de forma mais efetiva, eu comecei a fazer uma militância pela tragédia que ocorreu na cidade de Niterói, né, conhecida como a tragédia do Bumba, mas que acabou abalando não só Niterói, mas toda a região metropolitana do estado, né? E em 2017, eu costumo dizer que foi o pior ano da minha vida, passei por vários processos, mas também foi o melhor ano, assim, porque foi o ano onde eu me reconstruí, e a partir daquele ano eu me aproximei mais da militância das questões de igualdade racial, construindo naquele período a maior conferência de igualdade racial do município de Niterói, em participação, em colaboração com várias mãos, vários braços, mas fizemos um processo muito bonito naquele período. E aí, a partir daí, a gente está militando de forma mais efetiva nesse campo, né, da disputa da sociedade, que é de igualdade racial. Aí já participamos de 2 conferências nacionais, também de 2 conferências estaduais, e temos colaborado no CEDINE, que é o Conselho do Negro do Estado do Rio de Janeiro, no Conselho de Igualdade Racial do município de Niterói, também debatendo em outros campos a lógica do empoderamento, né, das pessoas negras do nosso território. Diálogo constante com o pessoal aqui de São Gonçalo, o pessoal de Maricá, Itaboraí, todo o Rio de Janeiro. Então, nossa militância está bem ativa. Perfeito. E a gente se explica mais ou menos. Hoje em dia você está presidente, né, atualmente do Conselho da UNegro. Explica para a galera que não conhece o que é o Negro. Legal, legal. O Negro ela é uma instituição nacional também. Ela nasce em um período bem de reestruturação do nosso país, que é em 88, quando a gente institui a nova Constituição. E a partir daquele processo que o Brasil está se reorganizando, a UNegro também se organiza no estado da Bahia, com um grupo de militantes negros que já faziam toda uma construção racial, de debate racial, e que entenderam a necessidade de se organizarem, se unirem para amplificar, né, as suas vozes. A partir da Bahia, o Negro nasce e depois vai tomando vários espaços do Brasil, né? Em Niterói,
ela começa a existir, ela é fundada pelo Lúcio, o saudoso Lúcio Socialista, como ele gostava de ser chamado, já no ano de 2013, que é quando é feita a primeira eleição do Conselho de Igualdade Racial naquele município. Apesar de nós termos uma lei desde 2003, dado esse processo do racismo estrutural e de todo o processo de travamento das pautas raciais, foram 10 anos de luta para que o Conselho fosse existir. Nós fizemos uma lei em 2003. Em 2013, que existe o primeiro conselho, a primeira eleição do Conselho de Igualdade Racial, e foi o momento que o negro começa a se organizar com uma forma mais potente na cidade de Niterói. Perfeito. E a gente falando sobre a importância mesmo, né, do mês, né, da consciência negra, né, porque é algo que, como você disse, ficaram 10 anos ali na luta até para instituir um conselho mesmo, né. Como você enxerga de uns tempos para cá, se tem evoluído, se tem tomado mais o espaço na sociedade, esses debates, essas vozes, né, tem feito mais eco? Como é que você enxerga isso, esse processo de evolução? Né? São fluxos e refluxos, né? Porque cada vez que existe um avanço nas questões de direitos humanos, também existe um refluxo daqueles que são conservadores e não aceitam, né, que esses grupos progressistas ampliem os seus espaços de direito, né? A gente costuma dizer que o Brasil ele é instituído a partir de políticas de ressentimento, que é grupos que estão no status quo, dominando o status quo, que dominam o poder, que de alguma forma reprimem aqueles outros grupos que estão em ascensão. Então, nós temos feito nesse período de novembro e um pouco antes desse período, a gente tem feito algumas formações de letramento racial, e o que a gente percebe é que as escolas, por exemplo, dado a lei 11.639, 10.639 e 11.645, que ainda não houve um avanço necessário para dentro da organização pedagógica das escolas, por exemplo, das leis que fazem com que a história da África e dos povos originários sejam tratados dentro das escolas. E isso faz com que haja uma trava também no avanço das políticas. Sim. Por causa da ignorância. Exato. As pessoas, por ignorarem, né, as informações, os conhecimentos advindos de África, eles tendem a construírem uma memória única, né, uma história única, universal, que tem a Europa como centro de tudo, né? Então, se não for essa perspectiva do eurocentrismo, né, a gente não sabe o que é a África, não sabe quais foram as colaborações que a África trouxe para o mundo, né, e que os africanos, ainda que em diásporas, também trouxeram para o mundo. Então, acho que o pouco de avanço que nós tivemos no Brasil se dá muito pela ignorância, sabe? Pelo fato das pessoas não dominarem, não terem consciência de como que é oportuno saber, né, daquilo que a África colaborou para a humanidade, dado que cientificamente a gente entende que a África foi o berço de toda a humanidade. Perfeito. Ainda que você hoje tenha uma pele mais clara que a minha, historicamente, cientificamente, você também vem de África. Então, quando a gente quebrar essa perspectiva dessa ignorância, entender que por eu ter um pouco mais de melanina do que você, não significa que eu sou diferente de você em coisa alguma, né? Sim. Nesse aspecto somos iguais, nesse aspecto, mas o racismo foi constituído, foi criado para criar essa separação e para inferiorizar um outro povo e colocar um povo sendo tutor, né, e superior a outros. Perfeito. É interessante você falar isso também, a questão pedagógica também das escolas, porque é uma ignorância institucionalizada, né? Isso aí. Porque todo mundo sabe que o Brasil é um país multicultural, né? Então vem muito tem descendentes diretos, né? Tem parte do nosso povo originário, parte do nosso povo vem de África, né? E a gente na escola a gente só conhece a história que inicia a partir da Europa em diante. Se fosse a descoberta do Brasil, né? Entendeu? Então é uma coisa que até meio, se você parar para pensar 10 minutos, você vê que não faz sentido, né?
E realmente, de fato, esses ensinamentos, essas histórias que não são contadas, na verdade, são apagadas, né? Existe um apagamento, São um processo de apagamento pensado. pensado, exato. Isso é institucionalizado, é uma coisa pensada, é uma coisa direcionada para acontecer, né? E você vê que a importância dessa consciência, né? Desse mês da consciência, é uma coisa meio tipo. É um mês do ano, mas deveria ser o ano inteiro, né? Tudo bem que tem que ter a parte simbólica para a gente trazer essas pautas a público, né? À tona. E você vê que isso caminha para começar a mudar essa base pedagógica, digamos assim. Isso é uma coisa que vence a ignorância desde a primeira infância, ensinando desde os pequenos, entendeu? Para mudar no futuro o pensamento da maioria. Desculpa, mas assim, nós temos um problema hoje, é que os nossos professores não foram formados. Então, o letramento que a gente propõe para dentro das escolas, inclusive, está dialogando nesse sentido, porque esses professores, quando a gente faz esse letramento nas escolas, a gente percebe o seguinte: olha, eu me formei há 10, 15, 20 anos atrás, e naquela época não tinha a obrigatoriedade de ter matéria de história da África. Sim. Então, se eles não tiveram essa formação, se eles não procurarem uma formação contínua, continuada, né, em especialização nessas áreas, eles sequer conseguirão realmente passar para essas crianças, para esses adolescentes, a história da forma como ela é realmente. Eles vão sempre ficar formados, focados naquilo que eles aprenderam. E esse é um grande problema. Então, eles não... Volto a falar da ignorância, eles não passam por ignorância. Existe um sistema que busca mantê-los na ignorância para que eles não venham ampliar o saber também dessas novas gerações que estão chegando. Então, a nós que somos militantes do movimento negro, a vocês que se colocam, como é dito, né, não adianta não ser somente racista, mas tem que ser antirracista. Então, a atitude, tal como a de vocês aqui, valorizam a nossa militância, porque faz com que nós possamos chegar a outras pessoas com essas informações. O mês de Novembro Negro é bem ínfimo dentro daquilo que a gente precisa ter para colocar realmente o debate em pauta. É um mês que algumas pessoas escolhem para celebrar, então a gente já vem apanhando o mês inteiro, e chega em novembro a gente quer celebrar algum desses grupos, e outros grupos já não, acham que esse é o momento da gente trazer um momento de pensamento, de reflexão, né? E aí quando a gente fala de orgulho negro, é porque a todo momento tentam nos colocar, tirar o nosso orgulho, fazer com que a gente se envergonhe também de quem nós somos. Então, essa consciência que a gente precisa ter, e aí não é só o negro que precisa ter essa consciência mais acalorada, mas também o não negro, né? Porque ele precisa ter consciência de que nós existimos. Sim. De que esse país ele só é um país a partir da formação do povo negro, do povo originário e de outros povos, não só europeus, que também vieram para cá e colaboraram para que o Brasil seja o que é hoje. Que infelizmente não é tudo que a gente quer que ele seja, né? Não é um sonho, pelo contrário. Mas você acha que a gente ainda está caminhando para buscar talvez um dia, né, ser esse Brasil que a gente espera? É um processo, né, árduo, longo e doloroso, né? Porque como você disse, tem que ser uma consciência não de um povo, né, de todos os povos para que formam a sociedade brasileira, né? E você enxerga que a gente está caminhando, ou caminhando em passos de formiga sem vontade? Como você enxerga? Nós agora, no período da Conferência Nacional de Igualdade Racial, a gente deu início a um debate que é um debate pela reparação. A gente já fala há muito tempo da reparação histórica, né, de projetos tais como a cota racial, entre outros, em concursos, em universidades, né? Mas agora a gente também está falando da reparação financeira. E a reparação financeira não é individualizada, não é um tanto de dinheiro para um sujeito ou para um outro sujeito. É uma reparação financeira para que haja políticas, que as políticas para essa população seja garantida. E aí esse debate está correndo em torno de 20 bilhões em 20 anos,
que é um valor bem irrisório para a quantidade de população da população negra brasileira. Então seria 1 bilhão por ano, que se a gente for colocar na conta, e aí for falar de saúde, de educação, de assistência social, de moradia, de todas essas questões, a gente vai perceber que esse valor ele se esvai no tempo. Sim. Porém, e aí você já fez essa pergunta 2 vezes, eu tentei respondê-la. Eu acho que realmente é esse, é um passo de formiga, é um passo bem lento, porque existe uma força muito grande de quem está no poder impedindo que esses movimentos se avancem. Então, enquanto nós não dominarmos o poder, e o poder ele não é dado, ele precisa ser de verdade conquistado, a gente não vai fazer com que que o Brasil esteja no local que deve estar. E aí eu vou te dar o último exemplo aqui. Nós precisamos de 325 votos, se eu não me engano, para passar essa lei da reparação financeira. Nós só temos 120 e tantos. Então nós precisamos mais de 200 votos ainda em um processo onde o Congresso é de maioria conservadora, de pessoas que rejeitam essas pautas. Não só desconsideram, mas desarticulam essas pautas, dizendo que somos todos iguais, no sentido de que temos todas as oportunidades iguais. E não é assim, todo mundo sabe, infelizmente. Se a gente for na favela, qualquer favela aqui de São Gonçalo, de Niterói ou do Brasil, você vai ver que a maior quantidade de pessoas nesse território são pessoas negras. E ainda quer dizer, todos os dados que você for procurar, você vai entender que as pessoas negras estão na base da pirâmide social. Então, elas não estão ali porque elas escolheram estar. Elas não estão ali porque elas são inferiores a qualquer outro grupo social. Elas estão ali por causa de todo um processo social histórico que nós passamos no Brasil desde do dia 9 de março, né? Quando se faz a abolição, de maio, né? Quando se faz a abolição, no dia seguinte, né, você deixa as pessoas simplesmente à sua própria sorte. Nos Estados Unidos, a partir da Guerra da Secessão, de todo o processo que teve, houve planos de fortalecimento para a população. Então, você tinha todo um território que você falava o seguinte, vai lá, se aproprie daquele território e faça aquele território ser um território produtivo. Sim. E a partir desse momento que você produz naquele território, você se torna possuidor daquele território. Sim. Então no Brasil foi o contrário. No Brasil não ocorreu isso, né? No Brasil você pegou essas pessoas escravizadas, dispensou elas, pessoas que tinham um lugar miserável para morar numa senzala, que tinham o resto de comida, que tinham panos de trapo para vestir, agora nem isso mais tinham. Então, jogaram a própria sorte. Jogaram a própria sorte e disseram o seguinte, vocês nem podem ficar pela rua não, pela lei da vadiagem, vocês nem podem, então vocês não podem criar os quilombos, porque vocês estão criando problema para a gente, quer dizer, então existia um processo realmente construído no Brasil para se travar a população negra, inclusive um processo de Estado dizendo que o Brasil em 100 anos, né, não teria mais população negra, tal como ocorreu na Argentina, por exemplo. Né? Então, é muito lento, tem muita caminhada, mas nós estamos na luta. O único caminho é a luta mesmo, se manter na luta. Como você disse, é histórico, né? Desde a abolição, leis em cima de leis tentando impedir o progresso e a unificação também, e o justo, né? O mínimo, né, na verdade. O mínimo. Se você for ver, quando os europeus são convidados pelo Estado brasileiro para colonizarem o Brasil, nós já tínhamos população aqui para colonizar o país. Essas pessoas que já estavam aqui, já dava para colonizar o país, e o país ia continuar sendo produtivo, porque essas pessoas que produziam nas lavouras, nas minas de diamante, de ouro, de pedras preciosas, essas pessoas que já estavam aqui trabalhando. Só que essas pessoas foram extirpadas do seu direito, foram tiradas dali dos seus lugares.
E aí trouxeram os colonizadores, fazendo leis de cotas. Então, porque essas pessoas, elas vieram para cá com possibilidade de estudo. Então, tinha uma cota, ela falou, você vai vir para cá, você vai trazer sua família, a gente vai garantir para ele estudo, a gente vai te garantir um pedaço de terra, a gente vai te dar um dinheiro para você iniciar a sua vida e a gente ainda vai te dar sementes para você cultivar no seu território. Coisa linda, né? O povo daqui... E hoje essas pessoas reclamam pela cota que a gente pede. Na verdade, é isso que eu ia falar. Então... Aí você vê no Congresso descendentes direto, né? Direto dessas pessoas que receberam todos esses benefícios, hoje questionando a nós pela cota de 10% de um processo que é totalmente prejudicial para nós mesmo. Porque se você tem quase 60% da população brasileira negra e você separa 10% das vagas em qualquer concurso público ou na faculdade para essas pessoas, você está pegando a maior parte da população, mandando ela disputar a menor parte das oportunidades e deixando uma ampla concorrência para pessoas que já têm toda a possibilidade, porque tiveram vários tipos de processos que criaram a possibilidade para que elas tivessem superiores. Não estou dizendo, por exemplo, você é uma pessoa que não é negra, você também pode ter passado por todos os processos na sua vida, sabe? Você pode ser tão pobre quanto um outro negro, uma pessoa negra, você pode morar na mesma favela que um outro negro, mas quando você sai da favela, por exemplo, você já não é mais tido como favelado. Eu sou. Sim. Se eu e você estivermos de terno, perto de um carro, um sedã qualquer, perto de uma Câmara de Vereadores, deputado, talvez vão me chamar de motorista ou de segurança, e de você, talvez, do vereador. Sim, exato. Então, esse lugar assim de que se colocou a pessoa negra no Brasil. É esse estrutural que tem que ser combatido também, né? Que não é fácil. Não é, como eu estava dizendo, infelizmente o nosso Congresso também, né, é feito por diversos deputados e senadores e tal, que são de famílias que já vieram lá de trás também, já famílias tradicionais que se apropriaram das riquezas do Brasil desde quando ele foi fundado na base de favorecimento de grupos específicos, né? E minoritários, né? Sim. Porque naquele momento, e ainda são minoritários na sociedade, mas que têm a maior parte do poder. Exatamente. Fabrício, o papo está muito bacana aqui, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Eu vou deixar aí, como eu faço com todo mundo, um canal aberto aí para você deixar seu recado, fazer um agradecimento, convocar o pessoal também para tomar consciência, né, parte desse movimento. Então você fica à vontade aí, pode se direcionar aí. Novamente agradecer ao Gonçalense pela oportunidade, dizer que para a gente é uma grata satisfação estar aqui com vocês, queremos estar aqui em outros momentos também, falando de outros assuntos, né? E dizer para vocês que agora, no dia 27, daqui quase uma semana, nós iremos fazer um evento bem bacana lá em Niterói, que é um prêmio Tião Cidadão, que foi um sujeito de militância na cidade de Niterói, que construiu uma militância bem assídua em vários campos lá na cidade, sobretudo também na questão de igualdade racial. Amanhã temos o Viva Zumbi também lá na cidade, e a agenda do Novembro Negro, tanto em Niterói quanto em São Gonçalo, está acontecendo. Então, você que quer, de repente, chegar um pouco mais, participar dos debates, né, e também curtir um pouco, celebrar também um pouco esse momento, vem para dentro, vem para perto desses movimentos que eu acho que é crucial. Se vê dentro da sua escola, dentro do seu bairro, dentro da sua região, um grupo, né, que fala sobre a questão de igualdade racial. Aqui em São Gonçalo temos um negro de São Gonçalo, a Daniele, Silvio, Baianinha, entre outras pessoas que podem de alguma forma também colaborar com vocês. Em Niterói temos nós. Estamos aí, estamos à disposição de vocês para tudo aquilo que vocês precisarem também sobre esse tema de igualdade racial, e nos colocamos totalmente à disposição de vocês. Perfeito. Fabrício, deixa seu arroba aí também, pessoal. @Fabrício Fernandes, lá na rede social, lá no Instagram, e o Negro RJ, que é a página da nossa instituição lá em Niterói. Então, sigam-nos nas nossas páginas, e vamos construir uma sociedade melhor. É difícil, não é fácil, mas se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Vamos juntos.
Fabrício, muito obrigado, cara. Viva Zumbi, viva Dandara. É isso. Vambora. Obrigado mesmo. Galera, esse foi o Conexão Gonçalense de hoje. Vou repetir mais uma vez, curte, compartilha aí, se inscreve, segue o Fabrício lá nas redes sociais para ficar por dentro, para se articular, para entender melhor do sistema que a gente vive. E é isso. Até a próxima. Vambora.